Com vocês, aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje nós vamos falar sobre o anime de Boku... O anime não, tudo de Boku no Hero, anime, mangá, no geral. Vamos falar sobre a obra de Boku no Hero, tipo assim, sobre seu final, sua trajetória e tudo mais nesse vídeo. Eu quero falar com... Vou ser sincero aqui com vocês, após ler o final do mangá e entender muitas coisas, o que eu achei. A obra foi uma bosta, a obra teve um final ruim, a obra foi excelente. Na internet, muita gente tá falando que tá horrível, muita gente tá falando que tá bom. Então, tipo assim, tá uma guerra de quem tá certo ou errado. Eu vou falar minha opinião e eu quero que você deixe a sua opinião. Assim, primeiro ponto que eu tenho que ponhar é Boku no Hero foi muito importante pra mim, sabe? Porque foi um anime qual eu me via muito no Izuku Midori, entende? É um anime que eu gosto muito, muito. Tem um carinho muito grande pelo personagem e tal. E assim, eu assisti ele desde os primeiros episódios, sendo lançados legendados. Na época onde dublagem era quase impossível, vamos ser sinceros, né? Mas eu vi aquele menino chamado Izuku Midoriya, o Deku, crescer em suas temporadas. Eu vou dizer, a primeira temporada é muito memorável. Boku no Hero sempre foi um anime qual de shonen, né? Mas muito estilo de Naruto, ou Black Clover, ou até mesmo One Piece, sabe? Claro que tem uns traços desses animes, que são um dos animes que eu mais gosto, sabe? Izuku Midoriya começou sem nada, e ele ganhou individualidade do All Might, e assim por diante. A primeira temporada é ele se adaptando a essa individualidade, que eu acho muito legal. Porque por mais que ele tinha um poder mais foda de todos, ele não chegou, eu tenho um poder mais foda, eu sou fodão e não. Eu achava isso muito bom, porque mostrava a evolução dele, ele teve uma evolução e isso foi muito incrível. Aí, tudo que é bom nem sempre dura pra sempre, né? Igual dizem. Mas assim, a trajetória dele foi legal. Bakugo, eu não gosto do Bakugo nem um pouco, mas mesmo assim ainda entendo o como ele era, o porquê ele era. Até mesmo o Todoroki, entre outros. E eu acho que a primeira e segunda temporada são muito incríveis. Só que assim, Boku no Hero sempre foi um anime focado na escola de heróis. E assim também o Izuku Midoriya se tornando o maior herói de todos. Então assim, ele muitas vezes saiu desse rumo, entende? As primeiras temporadas tivemos muito sobre a escola, mas depois a escola foi deixada bem de escanteio. Foi focado mais na cidade e tudo mais. Eu até entendo, mas eu não gosto muito disso. Entende? Não tô dizendo que as temporadas foi ruim por causa disso, mas eu queria que tivesse mais foco na escola. E cada um dos personagens e tal, cada trajetória, eu gostava de alguns eu não gostava, outros já achava, meu Deus do céu, por quem existe esse personagem. Mas tá. Eu acho assim, Boku no Hero de primeiras temporadas foi muito bom mesmo, eu não tenho o que reclamar. Não é perfeito, não é o Jujutsu Kaisen da vida, mas era muito incrível, era o que eu esperava de um anime tipo Naruto, entende? Igual eu sempre falo, a primeira temporada de Naruto pra mim é memorável, por mais que seja um arco bem simples, é incrível pra mim. Mas assim, com o tempo, né, Boku no Hero foi lançando novas temporadas e tudo mais. E assim, tem alguns pontos incríveis, Boku no Hero, o próprio Deku Dark é incrível. A Uraraka, a evolução dele, eu queria que tivesse evoluído mais, mas assim, o começo até que evolui ela e você se importa com ela e tudo mais. Mas mesmo assim, ainda assim é uma personagem que eu gosto da Uraraka. Eu sei que ela foi deixada de escanteio, mas ainda assim eu gosto da Uraraka. Tem de Todoroki também e tal. Assim, e isso me fazia gostar muito de Boku no Hero. Ele era algo, tipo, que batia de frente assim, e muita gente esperava algo tipo Naruto da vida. Achamos que era um novo Naruto da vida. Isso era o que muita gente esperava. E era o que o anime e o mangá disse que era. Eu gosto bastante do anime, eu gosto bastante do mangá, mas eu tenho que ser realista. Assim, que muita gente tá falando, tem pontos que estão certos, pontos que estão errados. Mas assim, o primeiro ponto, assim, eu acho que sim, Boku no Hero deu uma decaída muito. Tem temporadas ruins, tem. Depois de algumas temporadas começaram a trazer, que nem uma temporada horrível. Um tempo que se limitou ao Shigaraki, sabe? Eu não acho que o Shigaraki é vilão final, eu acho o Shigaraki, primeira temporada dele legal. Mas eu nunca achei o Shigaraki um vilão, tipo, que eu sentia pena, tipo um Pen da vida, ou B10, tipo Madara, ou um vilão filho da puta, ou coisa do tipo. Nunca achei nada disso do Shigaraki, entende? Então eu achei que o Shigaraki foi muito um vilão que eles punharam como vilão final, mas parece que não foi bem trabalhado, mas ele foi tentado trabalhado, sabe? Ele trabalharam o Shigaraki, mas não gerou um sentimento tipo, eu me importo. Não, coitado dele, vai, ele sofreu. Eu sei que a história dele não é uma história boa, não é uma história linda, maravilhosa, é uma história trágica, mas mesmo assim eu não me importo com ele, sabe isso? Ele é um vilão que, tipo, se ele morresse, tanto faz, entende? Não é algo que eu entendi a história dele e tal, mas não é algo, tipo, não foi bem trabalhado igual a história do Pen, que você se importa com o Pen, entende? Muita gente
Ou até mesmo do Itachi, vamos dar exemplo aí do Itachi, que fez tudo aquilo e tudo mais. Não foi isso. E também ele nunca foi um vilão B10, ele tinha um poder forte, tinha. Mas ele não soltava aquela sensação de ser um cara fodão pra caramba, nunca disso. E também não foi um cara que você odiava do fundo do coração, entende? Então foi aquele negócio, chuva no mole, entende? Não é um café com leite, basicamente é isso. Então, tipo assim, eu não gostei dele. Eu acho que dá pra ter trabalhado outros vilões. Quisesse pegar ele por último, tentasse trabalhar mais a fundo, mas assim, até aquele vilão que acho que ele absorvia a lama, não lembro qual que era, lá daquela batalha que saiu, acho que na quarta ou terceira temporada. É a guerra lá, aquela guerra que era o chefe lá da... Nem lembro mais o nome direito, mas tá. Mas assim, teve muitos vilões que foram melhores do que ele. Até mesmo o Overhaul foi melhores. Ou vilões até de filmes que eu não acho que o filme de Boku no Hero sejam bons. Eu acho o filme legal, eu acho melhor que o Shigaraki, entende? E assim, isso daí eu acho que é um dos pontos mais ruins do anime, mangá, da obra de Boku no Hero. Shigaraki. Eu com certeza não gosto. Não é que eu não goste do personagem, só acho que ele não é um cara que eu me importe ou gere algum sentimento, entende? Após eu estar editando aqui o vídeo, eu esqueci de citar uma parte importante. Apesar de eu não gostar nem um pouco do Shigaraki como vilão, tem um vilão de Boku no Hero que eu acho que é o melhor vilão de toda a obra. Eu acho que eu vou pronunciar o nome dele errado, mas imagino que a imagem esteja na tela. Gentle Kimdo. Ele e a Labrava, a história deles é muito melhor que a história do Shigaraki. E claro que a história do Shigaraki, o Shigaraki sofreu muito mais, mas ele sofreu menos, mas mesmo assim não se importa. É um vilão bem feito. É um vilão, tipo assim, que apareceu pouco. Claro que teve sua retenção no final, mas mesmo assim, é um vilão bem feito, entende? Um vilão que você se importa, você gosta dele e tal. E eu acho que assim, se juntasse toda a Liga dos Vilões e na história em si, no geral, não chega perto da história dele. A história dele é bem mais básica do que a história dos outros vilões e tudo mais, mas eu acho isso muito melhor. Então sim, Boku no Hero tinha a chance de fazer um Shigaraki bem feito, mas não fez. Não sei se foi porque não quis, foi enrolação, mas porque se ele criar um vilão secundário por um pouquinho de uma temporada e um vilão secundário que ficou muito melhor do que o Shigaraki, por que eles não fizeram um Shigaraki bem feito, entende? Eis a questão, entende? Porque assim, com o tempo, ele ponhando ele como vilão final e tal, teve toda a trajetória do Deku Dark, que eu entendi, eu gostei da trajetória do Deku Dark, eu entendo alguns pontos e tal. Até ali pra mim tava bom, eu sendo sincero. Depois dali, aí o negócio começou a ficar ruim, sabe? A batalha final, não acho que a batalha final foi uma batalha boa, não acho que foi uma batalha lendária e tal. E assim, foi uma batalha legal, sabe? Shigaraki vs Deku foi legal, cada arco e tudo mais. Assim, teve algumas coisas que foram bem feitas, só que foram cagadas como vai indo, que nem o Endeavor. Sabe assim, eu entendi a motivação e por que ele fez aquilo e tudo mais e tal. Só que assim, o Dabi ainda assim, por mais que foi um plot twist legal, tava um pouco na cara, vamos ser sinceros. E também o Dabi, assim, a história dele, do Endeavor, do Dabi, da família do Todoroki, não é uma coisa muito que, tipo assim, era pra ser algo triste e eu não me sinto, sabe? Eu não me senti emocionado em momento nenhum, entende? E eu talvez seja eu, né? Mas, assim, eu acho que o Boku no Hero tem uns momentos que eles conseguem emocionar qualquer um. Tem uns momentos que você fica com raiva, tem uns momentos que você fica feliz, tem uns momentos que você se importa com o personagem, ele sabe. Mas eu acho que nessa parte não foi bem trabalhado. Eu acho que foi muito corrido. Eu não sei dizer. Por mais que eu entendi o que aconteceu, ainda assim não é uma coisa que, tipo, eu acho. Falei, nossa, coitadinho do Dabi. Eu sei que, pô, o Endeavor foi no final da mãe. Mas mesmo assim, ainda assim, não foi algo que eu diga, meu Deus do céu, que triste, entende? Então, assim, eu acho que foi mal trabalhado isso do Endeavor também. Assim, também o final, assim, o final. Agora eu vou falar totalmente do final. O final, assim, do Boku no Hero foi um final que eu fiquei muito triste, vou ser sincero, eu fiquei indignado, fiquei... Eu não sei, não tem palavra pra me descrever, sabe? Porque alguns pontos, pô, me deixaram meio tipo, é o fim, nossa, eu nunca mais vou ver essas pessoas, esses personagens, nunca mais vou ver a Uraraka, o Izuku Midora, Todoroki, até o Bakugo que eu não gosto tanto, eu nunca mais vou ver. Então, tipo assim, isso daí realmente me deixou pensativo, mas assim, na questão em si do final, assim, quem não sabe, no final, a primeira coisa, não deixou bem claro se o Deku e a Uraraka ficaram juntos. Isso ficou teoria. Não ficou juntos. E tipo assim, foi um romance que foi trabalhado ao longo do anime. Não foi aquele negócio tipo assim, ai, vamos teorizar. Então, se Uraraka deixava bem claro que ela era apaixonada por ele. E ele, tipo assim, ele tinha alguma coisa com ela, sabe? Ele se importava, mas ficou só nisso. Então, tipo assim, não mostrou bem claro. Que eu acho que um dos pontos mais negativos da obra são esses. Segunda coisa,
não tivemos assim. Tivemos consequência, mostrou que teve consequência de destruição e tal. As pessoas mudaram, isso foi legal, as pessoas mudaram, eu acho interessante. Mas assim, o Izuku Midori ele não se tornou um herói, sabe? Era tudo que eu esperava no final, o Izuku se tornar um herói. Eu não esperava ele se tornar um herói número 1. Eu não esperava porque eu imaginei que sim, não íamos ter mais esse negócio de herói número 1, pelas consequências, até mesmo pela história do Endeavor, entende? Eu achei que não ia ter. E foi o que tiraram esse negócio de herói, de popularidade, etc. Estão trabalhando com outro tipo de rank. Eu não entendi muito bem o negócio do rank, mas assim, estão trabalhando com outro tipo de rank. Mas apesar disso, o Deku não é um herói, ele virou um professor, nada contra o professor, eu gosto, eu acho legal ser um professor, mas não era o sonho do cara. E assim, o que mais me deixou triste, chateado com essa situação, foi que ele passou, assim, chegou um momento que ele passava, aí tinha um lugar lá na TV, tinha uns lugares mostrando os amigos dele, cada um sendo herói, Araka, Bakugo, blá. E ele virou um professor, sabe? Igual eu disse, nada contra, eu acho legal ser um professor, mas tem gente que gosta de ser um professor e tem gente que não gosta, entende? Se o cara, o sonho do cara era ser um herói, ele acabou sem de verdade não sendo um herói, e tipo, isso me deixa muito chateado, sabe, com o final, eu fiquei muito chateado mesmo, sabe, de você ver um personagem que você acompanhou a trajetória dele, e no final o sonho que ele dizia que era o dele, ele realmente não conseguiu, mas ele se tornou um herói lendário, se tornou, mas, se tornou por pouco tempo, entende? Depois ele perdeu o One for All, e além de ter perdido o One for All, não teve jeito de se tornar um herói, ele virou um professor. Eu não ligaria se ele fosse um herói e um professor igual o All Might dava pra ser. Mas ele não ser um herói, sabe? O sonho dele, isso me deixa muito chateado, entende? É igual você pegar o sonho de Naruto de ser Hokage e falar, você não vai ser Hokage não, porque você não pode, você perdeu um braço. Agora você não vai conseguir fazer jutsu, sabe? Mas apesar disso, entende? De tudo resolveu, entende? Era tudo que foi trabalhado para o Izuku Midori se tornar um herói. E lendário, lembrado. O pessoal lembra dele? Lembra dele. Mas apesar de lembrar dele, ele virou um professor. E tipo assim, em muitos momentos do capítulo deixa bem claro que ele tá triste com isso. Não diretamente, mas ele tá triste. Entende? Porque assim, igual eu disse, ele se sente solitário. Mas não é só solitário, ele se sente... Eu acho que ele sente que ele fracassou de certa maneira, entende? Porque querendo ou não, mostrar, ele vai tentar dar o jeito dele pra trazer novos heróis, todo mundo vai se tornar herói e tal. Legal, legal, mas dava pra ser herói, professor, entende? E assim, ver todos os amigos dele se tornando heróis, só ele que não, é muito triste, sabe? É muito triste, é igual você falar, meu sonho é ser jogador de futebol. Aí você vê todos os seus amigos da escola se tornando jogadores de futebol, de cada um em um time. E até as meninas que queriam ser, e você se torna um professor. Igual eu disse, nada conta. Se é o sonho da pessoa, é incrível. Mas se não for o sonho da pessoa, entende? Não ter Uraraka com ele no final. Não ter, tipo assim, porque não deixou nada aberto. Eles estão juntos. Eles têm filho. Eles estão namorando. Eles estão saindo. Não deixou. Mas o último capítulo, o anterior, teve um pouco dele, sim. Mas não foi nada que deixou isso claro. Oi, nós te amamos e pronto, acabou. Não. Foi algo que, tipo assim, mostrou que eles são bem parecidos. É isso. Mostrou que eles são bem parecidos. É isso. Eu não achei que foi, meu Deus, eu te amo, você também me ama. Não. E assim, o final foi isso, sabe? Eu acho que sim, o final tinha tudo pra ser um final incrível, pelo menos um final digno pra terminar pra um personagem que muita gente se importa com Deku, entende? Muita gente importa. Eu sei que tem gente que gostou do final e eu até entendo. Igual eu disse, cada um tem seu gosto, isso é super normal. Mas isso foi o que eu achei de final do Boku no Hero, sabe? Eu vou terminar de assistir o anime, eu vou assistir quando sair essa parte, eu vou assistir, mas eu ainda assim fiquei indignado, entende? E assim, existe uma possibilidade, né? Claramente, ainda existe uma teoria de um Shippuden Boku no Hero da vida, sabe? Só que isso não ia acontecer porque tem uma novidade que vai sair, não sei que dia que eles vão lançar, né? O criador de Boku no Hero, mas tal, não sei mais quem. E vai acontecer essa novidade e talvez eu acho que vai ser um spin-off ou continuação, porque no final mostra um moleque, tipo Deku, com uma individualidade fraca e tal, que quer ser um herói, etc. Tal, legal, e no final eles dão uma armadura pro Deku, legal, mas assim, sabe? Mas ele ganhou armadura, ele vai continuar sendo um herói. Por que ele não ganhou armadura antes e terminou o episódio tipo assim, toma aí a armadura e você é um herói. Ele é um herói que usa armaduras, equipamentos e pá. Eu não ia ligar que se ele tivesse perdido o One for All eu continuar sendo um herói. Porque isso já é teorizado por 99% das pessoas que ele ia perder o One for All. E assim, beleza, eu entendo que ele ficou pra proteger, pra salvar o Shigaraki e tal, salvar o mundo. E beleza, ele salvou, mas depois ele ficou sem nada, entende? E assim, é
é isso, sabe? E eu também achei muito ruim tudo isso, do Boku no Hero ter se passado de um ano, sabe? Ah, mas One Piece se passou em toda aquela saga antes do Time Skip foi um ano. Sim, foi. Eu acho muito ruim até do One Piece. Eu não acho que... Tinha que ser mais tempo, entende? O pessoal tinha que envelhecer, entende? E é uma história que, assim, Boku no Hero... Eu tenho a impressão que Boku no Hero era pra ser algo maior, muito maior, sabe assim? De tamanho, eu tô falando de capítulos. Sabe? Porque assim, se tudo isso era primeiro ano, imaginei até segundo, terceiro ano, até o último ano. Então ia ser algo desse tipo, sabe? Tipo aquelas séries que você assiste de escola, que os caras começam no primeiro ano, vai pro segundo, terceiro e depois estão no final, entende? Tipo isso. Ia ser basicamente isso, Boku no Hero. E eu acho que sim, era pra ser isso daí, Boku no Hero. E não foi, não foi. Então, porque o criador começou a ficar doente, não conseguiu. E assim, o criador também trocou de ideias, os caminhos dos personagens mudaram totalmente e tal. Teve muita coisa, teve coisa que mudou, teve coisa que não mudou, entende? Que nem a morte do All Might, eu acho que sim, era pra ter acontecido e tinha tudo indicando que ia acontecer. Sabe, o fora. Não foi tipo assim uma surpresa, o All Might não morreu, que feliz. Sabe, tinha tudo indicando que o All Might ia morrer, entende? Ia ser algo impactante, ia ser algo tipo a morte do Jiraiya para o Deku, entende? Ia ser aquele momento onde o Deku ia evoluir, entende? Por ter perdido alguém que ele se importasse demais. Ia ser sofrido, ia ser triste, muita gente ia ficar mal por causa disso, mas eu acho que ia ser necessário para o Deku passar de um menino para um homem, entende? Seria um momento em que ele ia evoluir. E não aconteceu, sabe? Tudo indicava que isso ia acontecer. Tudo indicava. E não aconteceu. Não que eu queria que ele morresse na batalha final, porque a batalha final tava horrível. E se ele morresse na batalha final, ia deixar a batalha final pior ainda. Então, assim, tinha que ter um momento memorável e tal pra acontecer isso. E isso não aconteceu, entende? E não que eu queresse que o All Might morresse, porque eu não queria, mas tudo indicava, entende? Sabe quando você tá contando e o criador do nada, eu não vou matar mais não. Tipo isso. E foi isso. Eu fiquei muito chateado no final. Muito. Assim, eu ainda tenho um carinho muito grande pelo começo do anime, pelo Deku, mas eu não queria que tivesse acabado assim, de verdade. Eu queria que ele tivesse pelo menos um final digno pra ele. Porque foi ao longo de 10 anos, né? 10 anos assistindo, acompanhando Boku no Hero. Talvez seja um pouco de menos, mas mesmo assim. Eu lembro que eu ainda tava no ensino médio. Eu tava no ensino. Eu não sei qual série que eu tava na época. Mas passou muito tempo, sabe? Eu assisti legendado, depois assisti dublado, depois assisti companhia mundial. E agora acabou. E é um fim, sabe? É como se você estivesse dando adeus a alguma coisa que você acompanhou por muito tempo, sabe? E como se fosse um amigo seu, sabe? Você tá dando adeus. E ele não vai embora do jeito que você imaginou que ele iria, ou de um jeito que você acha que seria bom pra ele, entende? E isso me deixou muito chateado com o final, sabe? E tá, né? Não temos mais o que fazer, é só aceitar. Eu não sei se isso seria o pior final de anime que eu já assisti, porque tem animes que talvez tenham um final pior, mas foi o final que mais me impactou da maneira negativamente. Nem o final de Ataque dos Titãs me impactou tanto negativamente como desse. Claro que eu fui chateado pelo Eren ter morrido, mas ainda assim eu acho que Boku no Hero me impactou muito mais negativo, entende? Eu não esperava isso, entende? Eu esperava um outro. E o final foi tipo, tá acabando aqui, mas quem sabe continua, entende? Foi algo tipo, não foi um final definitivo. Foi o final, mas ainda assim, deixa um gostinho tipo assim, não é o final, sabe? Sabe como você tá assistindo aqueles episódios? Que, aconteceu um episódio, mais um episódiozinho, papá. É isso, mais um episódiozinho, tal. Aconteceu e pronto, acabou. Junta todo mundo, ele ganha a maleta, e agora ele vai poder ser um herói. Será? Entende? Assim, terminar ele vai, agora com essa maleta vai poder ser um herói. E assim, eu não sei, porque querendo ou não, se quisesse já mostrar o Deku herói, já teria mostrado. E tipo, agora ele vai poder ser um herói depois de, sei lá, eu acho que é 8 anos, eu não sei. Aí ele ganhou uma maleta? Eu não sei. Eu fiquei bem chateado pela situação. Por mais que todo mundo se juntou no final, só pra ter o final. Final, ele com a armadura, ele com a maleta, com a armadura, tipo um Homem de Ferro da vida. Mas ok, legal, podia ter dado igual disso. Dava pra ter dado isso antes, bem antes pro Deco, dava isso antes. Passava o episódio final ele voltando com essa maleta dando uma de Homem de Ferro da vida, indo lá, entrando como professor, mas ele sendo um herói, entende? E terminou tipo, ele é um professor, se sente sozinho. E ele vai ter que fazer de tudo pra gerar novos heróis incríveis. E é isso que terminou, entende? E assim, se eu tivesse que dar uma nota pro final de Boku no Hero, eu daria uma nota 4. Sabe? Eu fiquei um pouco mexido porque é o final, né? É o final, né?
Mas ainda assim eu fiquei muito chateado pelo que aconteceu com o Deku, sabe? Fiquei feliz por todo mundo, porque todo mundo que lutou conseguiu o que eles queriam. Uraraka se tornou herói, Bakugo e etc. Todo mundo se tornaram heróis memoráveis. Por mais que os vilões diminuíram, as coisas melhoraram e tá tudo melhor e tal, isso é ótimo. Mas assim, todos eles conseguiram sua trajetória, menos o Deku. Menos o Deku. Esse é o problema, menos o personagem principal. E é isso, galera, o final. Eu quero que você deixe sua opinião, sabe? Essa é a minha opinião sincera, sabe? Igual eu disse, eu gosto da obra, nem por causa desse final eu vou deixar de gostar da obra, porque querendo ou não, o Deku é um personagem que eu gosto muito. Mas eu fiquei muito chateado por ele não ter conseguido pelo menos um final dignamente pra ele. Espero que tenham curtido e não esqueça de deixar o like, futuramente teremos vídeo de outros animes aí pra vocês.